Boa noite, né? É para todo mundo boa noite, né? Aqui em Vancouver, Toronto, no Brasil. Bom, boa noite. Para vocês, muitíssimo obrigada pela a participação de vocês. Como nós tivemos essas notícias aí na quarta-feira, aí eu e o Armando resolvemos então, ah, informar os nossos clientes e todas as pessoas que estivessem interessadas em saber essas últimas mudanças, porque ultimamente o que a gente tem, a nossa certeza é a certeza das mudanças, né? Então eu passo a palavra aqui para o Armando. Como eu falei, vocês podem abrir a tela de vocês, vocês podem perguntar ou escrever aqui no chat, fiquem super à vontade, tá bom? Então, Armando, muito obrigada pela presença de todos mais uma vez. Então, aqui é Rosa Maria Trois, da Canadá Intercâmbio. Passo para o Armando Stocco, da Northgate, nosso consultor de imigração. Obrigado, Rosa. Boa noite a todos. Muito bom vocês estarem aqui, porque a gente tem algumas novidades. Eu acho que vai ser bastante rápido até a minha parte, mas depois a gente vai estar aberto a perguntas. Acredito que vocês devem ter algumas perguntas em relação a essas mudanças. Eu vou focar hoje, pessoal, nas mudanças que nós tivemos dia 14, né? Que seria ligada ao cônjuge de uma pessoa que já tem um work permit ou um study permit, a possibilidade de um cônjuge também ter esse open work permit, que vai mudar agora a partir do dia 21, terça-feira que vem. Essas regras vão começar a valer, então, a partir do dia 21. Então, foi anunciado, ninguém estava esperando, bom, a gente sabia que ia ter alguma coisa nesse sentido, mas ninguém estava esperando nesse dia, nesse horário exatamente, mas foi nessa terça-feira, que é dia 14, e então, hoje, ainda, quem puder aplicar, tem a possibilidade de utilizar a regra de hoje, antiga, né, que vai virar antiga a partir do dia 21. Se passar do dia 21, se aplicar a partir do dia 21, aí então nós temos que levar em conta as novas regras, que são essas. Então, o governo ele já tinha anunciado que somente cursos de mestrado ou doutorado. Mestrado tem um detalhe que precisa ser acima de um curso de duração acima de 16 meses. Esses seriam os cursos que permitiriam que o cônjuge tivesse, ou irá ter, né, no futuro, a partir do dia 21, o Work Permit, o Open Work Permit. Então, vai ser limitado para os estudantes, então, que tenham é, essa situação onde é um mestrado, a partir de 16 meses, mais de 16 meses, e também, ou um doutorado, melhor dizendo. Ou então, a pessoa que tem o Work Permit, o estudante que tem o Work Permit, trabalha em uma das profissões que seria elegível ao Work Permit também, né? Quais são essas profissões? A gente não sabe ainda, a gente não sabe exatamente quais são as profissões, mas dia 21 vai ser anunciada essa lista de profissões que, então, vai determinar se uma pessoa pode ou não estender a possibilidade de work permit para o cônjuge, tá? Deixa eu fazer É, uma pergunta, Armando, só por para favor. entender a nossa audiência. Gente, coloquem, não sei se vocês colocam um joinha ou alguma coisa assim para quem está nessa situação, né? Para a gente É uma boa. entender. Ó, Evandro está nessa situação, joia. Heitor, mas o Heitor Heitor está nessa situação. Gabriela, quem mais está nessa situação? Só, tá, ok. Essa vai ter muita gente que vai ser pego desprevenido nisso aí, porque é uma regra que foi mudada e normalmente não influencia as pessoas que já estão em um processo. Mas essa regra foi diferente das outras, ela realmente vai influenciar todo mundo que aplica para um work permit para o cônjuge a partir do dia 21. Lembrando que antes de 2019, a situação era bastante parecida, tá? E aí ela mudou um pouquinho em relação ao que eu vou dizer agora. Ela também tinha uma limitação na opção, isso mais para o PGWP, na opção de você conseguir um visto de trabalho para o seu cônjuge no momento que você está com o PGWP. Você tinha que estar trabalhando dentro de um NOC que eram classificados de High Skilled, que seria NOC 0 A ou B, né? Então, quem estivesse trabalhando no NOC C ou D não poderia ter aquela época. Hoje mudou para Tier. Então, hoje que eu digo, a partir do dia 21 de janeiro, as pessoas que estão com visto de trabalho
e trabalhando em uma profissão que seja Tier 0 ou 1, eles ainda mantêm a possibilidade de solicitar um visto de trabalho para o cônjuge. Se a pessoa que tem o Work Permit, ela estiver trabalhando em uma profissão Tier 2 ou 3, aí sim nós temos que ver a área que está trabalhando, porque vai sim ser emitida uma lista, e essa lista, como eu disse, vai ser no dia 21. Algumas áreas vão estar dentro dessa lista para as pessoas que trabalham, então, em profissões de Tier 2 e 3. A gente sabe as áreas que o governo vai publicar essa lista, as áreas de profissões que estão dessa lista. Então, as áreas que eles anunciaram é Natural and Applied Sciences, a gente não sabe muito bem quem está dentro dessa, dessa profissão. Também Construction, Healthcare. Fernando, se você quiser tirar o fone, o microfone aqui para. Perfeito. Uhum. Tá. Joia, Ótimo. desculpa, pode continuar. Imagina. Então eu estava falando que as pessoas que trabalham no Tier 2 e 3 vão ter que estar dentro de áreas, né? E aí, então, Natural and Applied Sciences, Construction, pessoal de construção, Healthcare, claro, Natural Resources, aí seria pessoal que trabalha com lumber, acreditamos, né, que seja essa área. Pessoal que trabalha com extração de recursos naturais, Education, Sports e Military Sectors. Então, o governo só anunciou realmente as áreas que isso vai estar, que essas profissões vão estar. Agora, dia 21, nós vamos ter realmente a lista de profissões que as pessoas trabalham no Tier 2, 3 poderão ainda solicitar o visto de trabalho para o cônjuge. Tá? Então, essas são as principais mudanças. Lembrando que quem tem Work Permit e está com validade, por enquanto não vai ser afetado. A necessidade de renovar esse Work Permit para o cônjuge, aí sim essas regras vão ser aplicadas, já que provavelmente vai ser renovado a partir do dia 21 de janeiro. Tá? Então, se você tem um Work Permit que está ainda na validade, não se preocupe. E se tiver que chegar ao momento de renovação, aí sim é um momento que isso vai realmente influenciar. Impactar, né? Uhum. Exatamente. Tá? Vamos supor, eu tenho duas, já vamos responder, eu já tenho uma pergunta ali. Vamos supor, eu estou aqui, eu com meu marido, estou terminando, o marido, enfim, está terminando o college. Agora, sei lá, em julho termina o college. Então, eu estou com o work permit aberto para eu trabalhar e ele está estudando. E agora eu vou pedir PGWP. Como que é? Aí eu tenho que Essa olhar o. regra vale para quem pede PGWP também. Tá? Então, aí vai cair nessa situação de que eu citei, onde tem que ser um mestrado de mais de 16 meses, um doutorado, ou alguns profissionais de algumas áreas que são elegíveis, tá? Tá. Não é todo mundo que vai poder, infelizmente, ter ainda o Work Permit para o cônjuge solicitando um PGWP a partir do dia 1º de janeiro. Uhum. Eu posso ler as perguntas já, Armando? Por favor, vamos começar. A minha A parte realmente foi passar só a parte das Perfeito. mudanças. Agora vamos Uhum, para as uhum. perguntas. Eu vou ler aqui então as perguntas. A Annelise, chegamos em agosto de 24, eu tenho study permit e work permit. Meu marido está como visitor. Esta situação do meu marido vai mudar? Ele pode ter o open work permit? Ele é da área de construção civil e arquitetura. Não, na verdade, se já está com um visitor, eu imagino que não tenha atualmente a possibilidade de ter um Open Work Permit. Então, nesse caso, também não vai mudar e continua não podendo ter. Simplesmente eles ampliaram o número de cursos ou de situações, melhor dizendo, que a pessoa não vai poder ter o Open Work Permit como cônjuge. Então, nesse caso, a Annelise, infelizmente, ela vai ter que manter a mesma situação, vai ter que manter o visitor para o cônjuge na situação, porque ela inclusive citou que tem aparentemente um visitor e, aliás, um study work. Então, eu até imagino que seja um co-op, provavelmente deve ser um co-op se tem um work permit. Né? Existem exceções, obviamente, tem cursos que têm um work permit junto ao co-op e dão direito ao PGWP. Mas, de forma geral, quando você tem um work permit e um study permit, significa que é um curso de co-op, provavelmente num college privado, e nesse caso, ainda se mantém a situação que já tinha antes de não conseguir o work permit aberto para o cônjuge. Uhum, tá certo. Gente, então, depois. Bom, deixa eu fazer outra pergunta e depois eu vou te perguntar quais são as opções que eles têm, tá? Deixa eu ver.
O cônjuge também precisa estar a Valéria. A Annelise disse sim, ela tem o PGWP, tá? Lembra que Tem o PGW, então é a mesma situação. Pode ter o PGWP, mas aí nós precisamos ver alguns detalhes em relação àquela história, né? Vai pedir o PGWP, aí tem que ver se está dentro da área de alta demanda, se tem uma exceção. Então, se tiver, mas está dentro desses, a gente tem que saber a lista, inclusive. Então, tem então, detalhes para termos ainda a informação. Se não é um mestrado e não é um doutorado, nós precisamos contar com as profissões que são elegíveis, os programas elegíveis, tá? Aí nós temos que aguardar realmente dia 21 para saber essa lista. tá, então, gente, tem que prestar maior atenção do mundo nesses detalhes todos, né? A Valéria Abinajam. Desculpa, Valéria, se eu não sei pronunciar corretamente o teu sobrenome. O cônjuge também precisa estar dentro das profissões aceitas? Não, é só para o aplicante principal. O aplicante principal é que precisa ter dentro dessas profissões que são que vão ser Tier 0. dia 21, né? Ah, que a gente vai ficar sabendo dia 21. Isso, exatamente. Na Tá. verdade, no caso da Annelise até, detalhe, não é mestrado, né? Então provavelmente já não está dentro dessa regra. Porque, na verdade, quando se tem um study permit, mesmo que tenha a possibilidade de conseguir o PGWP, basicamente vai ser para quem tem mestrado a partir de 16 meses, tá? Com raras exceções, porque as exceções seriam, eu vou até abrir aqui, seriam casos de cursos vocacionais, principalmente em Quebec, aqui, ó. Então aí tem exceções, por exemplo, os bacharelados de medicina, de engenharia, de dental surgery, de dentista, farmácia, médico veterinário. Essas são as exceções para quem não está fazendo um mestrado. Então são bacharelados em enfermagem também. Fora isso, seria alguns pilots realmente que não são comuns, principalmente para quem fala francês. Então, você vê que quem não tem um mestrado vai ter que fazer um bacharelado dentro de uma dessas áreas para conseguir o PGWP. É bem restrito realmente para quem tem um study permit. Tá? Só para recapitular a outra questão. Quanto à segunda questão, realmente não precisa que o segundo aplicante esteja trabalhando nessa profissão. O principal é o primeiro aplicante que vai dar a possibilidade do segundo aplicante cônjuge ter o work permit. Uhum. A Maria Romsey, ela pergunta: eu ainda estou com dúvidas sobre o PGWP. Não sei se você sabe responder, porque aí eu diria, Maria, exatamente o que que você tem de mais. Ah, aqui a Maria fala de novo aqui embaixo. Eu lembro que houveram mudanças no PGWP, que somente determinadas áreas vão ter acesso. Eu gostaria de saber se vou ser afetada, mesmo tendo aplicado para o visto na regra antiga no qual não tinham essas áreas específicas. É, entendi. Então, eu acho que a questão dela não é em relação ao cônjuge, né? Ela quer saber dela mesmo se vai poder ter a possibilidade do Open Work, ou melhor, do PGWP, né? Então, tudo depende de quando ela aplicou, né? Se aplicou antes do dia 30 de abril de 2024, ainda cai na regra antiga de elegibilidade de PGWP e ela, né, teria a possibilidade, então, de entrar num curso que dá direito ao PGWP. Isso para o aplicante principal. Você vê que são duas coisas separadas, isso que é importante as pessoas entenderem, né? Uma é para o cônjuge, e a mudança que nós tivemos anteontem foi em relação ao cônjuge ter direito ao Open Work Permit. A outra é em relação ao aplicante principal do PGWP, o estudante que vai ter o PGWP mais para frente. Esses tivemos aquela mudança em abril do ano passado, aonde a partir de abril, aí sim o curso deveria ser um mestrado, ou então bacharelado e tudo mais. Então, se no caso o PGWP, que vai ser pedido, ou melhor, o curso que ela entrou foi antes, ela começou um curso antes, aí nesse caso não vai ter direito ao PGWP, depois, melhor dizendo, não vai ter direito ao PGWP. Se foi antes disso, vai ter direito. Se não foi, já entra nas novas regras, onde aplicando para um Open Work Permit, vai ter que ter um mestrado ou então um doutorado. Espero ter ficado claro. Se não ficou, a gente pode explicar novamente, tá? Maria, né? Uhum. A Maria. A Elaine, não, Edilene. IT não entra como alta demanda? A gente não sabe. Essa é uma pergunta. Hoje ela ainda está dentro do Steam, né?
é outra coisa que nós vamos ter que aguardar, porque existe eu diria até um boato, né, que isso vai sair justamente porque em algumas províncias está saturado realmente, estão saturadas as posições de TI, né? Agora, a gente vai ter que aguardar realmente para ver o que que é de alta demanda ou não a partir do dia 21 de janeiro. Tá. Bom, a gente pode fazer o seguinte, 21 de janeiro é o quê? Terça-feira? Terça-feira que vem. Tá? O que nós podemos fazer, gente? A gente pode fazer uma outra desse encontro na quinta-feira que vem, né? Uhum. 23, 24. Na quinta-feira que vem, no mesmo horário, a gente pode fazer. Você pode, Armando? Quinta-feira, eu acredito que sim. Eu vou Nesse dar uma mesmo olhadinha aqui na minha agenda, horário. mas Então, já só para avisar vocês, quinta-feira, nesse mesmo horário, o Armando vai trazer mais informações que serão dadas a ele no dia 21, ok? sim, E aí a podemos gente vai fazer mais umas. amadurecendo e aí nós faremos novamente né, esse encontro. Vamos lá. Deixa eu ver. Haiti, pode repetir as áreas, por gentileza? A Roberta perguntou. Nós estamos falando, acredito que seja do cônjuge, né? Porque estamos É falando do, entre cônjuges, do do cônjuge. cônjuge. Vamos lá. As áreas que foram informadas pelo governo, deixa eu puxar aqui novamente, para não. Deixa eu ver aqui. São tantas mudanças, tantas páginas. Tá aqui. Gente, o que que acontece com esse negócio? Cris, você está com o teu fone aberto. Certo. Desculpa, gente. Não sei o que acontece com esse negócio. Deixa eu ver aqui, só vou puxar aqui de novo, acho que eu fechei a tela. Aqui. Então, eu acho que está aqui. Bom, então, as áreas que o governo citou, um momentinho, aqui. Então, são Natural and Applied Sciences, Construction, Healthcare, Natural Resources, Education, Sports and Military Sectors. Então, se tiver uma pessoa trabalhando em um Tier 2 ou 3, dentro dessas áreas, e a lista vai ser divulgada ainda precisamente das profissões dentro dessas áreas, teoricamente, pelo que a gente pode ver até então, a pessoa continuará tendo possibilidade de pedir um, um work permit para o cônjuge, tá? Tá. O Evandro Júnior disse: a minha primeira questão é a mesma da Valéria. Então, Evandro, acho que a gente respondeu para você. A Aline, se não, coloca lá embaixo para mim. Aline Sicone, eu vim com o meu marido e tenho uma permissão de trabalho. Meu marido tem um permit até o final de 2026. Eu, devido ao meu passaporte que vence em abril, tenho meu work permit até abril. Com isso, afeta a nossa situação? Então, vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu ver onde é que está essa pergunta, que eu acho que fica até mais fácil de eu comparar as Aline, datas. exatamente. Eu vim com o meu marido. É ali, Aqui, Aline, achei. 41. Permissão, meu marido tem permissão até final de 2026. Permissão de trabalho, né? Não, o Ela marido veio com o parece que. marido e ela tem a permissão de trabalho. Tá, Meu marido tem então, permite, acho que é para estudo até 2026 isso, para deve ele. ser. E ela tem o passaporte que ela está vencido. É isso aí, Tem exatamente. o É work a permit. pergunta que nós não sabemos, porque não foi informado nada sobre isso. E as pessoas que têm o vencimento, que não conseguiram só o work permit, por causa do tempo do passaporte, pode ser afetado em relação a isso? Aliás, eu tive uns 4 clientes que me perguntaram isso hoje. Acreditamos que sim, porque não tem nenhuma ressalva em relação às pessoas que precisam estender. Não existe nenhuma ressalva. Agora, não temos como ter certeza porque não foi falado sobre essa situação especificamente nas regras do governo. Como eu falei, pessoal, foi muita coisa jogada, né? E a gente tem que correr atrás de muita coisa aqui, porque tem muita coisa que não tem os detalhes, casos específicos como esse da Aline. Mas, pelo que a gente entendeu até o momento, sim, não é possível renovar o work permit para o cônjuge, a não ser que esteja dentro daquelas situações que eu citei agora. Mestrado com mais de 16 meses, ou estiver trabalhando, né? Tudo depende de que situação ele vai estar trabalhando. No momento que for renovar o seu work permit, se ele estiver trabalhando em uma profissão que seja Tier 1, 0, ou 2 ou 3 dentro da lista, provavelmente vai ser possível renovar. Se ele estiver trabalhando em outras áreas, como trabalhador, é, não como estudante, né, quero dizer, como visto de trabalho, aí
provavelmente não vai conseguir renovar para você o seu Work Permit. Então, vai depender muito, como era antigamente em 2019, vai depender muito da situação do trabalho dele no momento da renovação. A Débora, 5h41, Armando, se você quiser acompanhar lá. Estou no Canadá, me formo em julho em enfermagem aqui. Meu marido tem visto de trabalho. Vamos aplicar para a PGWP após a minha graduação. Meu marido é elegível para a extensão se eu conseguir um emprego na área de enfermagem full-time? É isso? Ou vale part-time? Caso não Não, consiga, o que pode ser feito para que meu marido continue aqui? tá. Então, ela está se formando em julho em enfermagem Julho em e o enfermagem. marido com visto de trabalho ligado ao visto de estudo de enfermagem. Então, vamos Isso. aplicar PGWP depois da minha graduação. Perfeito. Meu marido é elegível para extensão se eu conseguir um emprego na área de enfermagem? Provavelmente sim, se você estiver trabalhando no momento da aplicação, sim. Né? Vamos ver a regra aqui de novo. Então, se tiver, tá aqui. Então, a condição vai ser International Students who enrolled, tá? Ou então trabalho. Então, se você estiver trabalhando em uma profissão Tier 0 ou 1, provavelmente nessa situação ele vai ter direito à extensão do Work Permit dele. Se estiver trabalhando no Tier 2 e 3, a enfermagem está dentro da área de healthcare. A gente acredita que a enfermagem deve estar na lista ainda do governo de profissões de Tier 2 ou 3. E nesse caso, se tiver realmente, que a gente vai descobrir essa lista dia 21, vai ser possível renovar o Work Permit para ele, sim. Tá? Então, não fala sobre part-time, não fala sobre full-time, não tem nada falando sobre isso na nova regra, se é full-time ou part-time, como não tinha antes também. Tá? Então, até o que se sabe, dia 21 provavelmente vão ter uma atualização, pode ser que eles falem alguma coisa em relação ao ser part-time ou ser full-time. Mas até o momento não tem nada que fale sobre isso, tá? Caso não consiga, o que pode ser aí realmente, se tiver a possibilidade de pedir um work permit para ele através de uma isenção de LMAE ou de um LMAE, aí é um outro caso um pouco mais complexo, pode pedir um work permit para ele separado. Tá? Agora, caso contrário, a opção vai ser um visitor mesmo, se ele quiser se manter no país, ele não pode trabalhar nesse caso. É uma situação mais complicada, com certeza, não tem direito à saúde. O ideal seria conseguir, se ele estiver trabalhando na época, talvez alguém faça um sponsor, faça um LMAE, ou consiga através de uma isenção de LMAE, através da língua, francês, né? Se tiver alguma coisa de francês, pode ser que consiga uma isenção de LMAE, enfim. Aí precisaria ver caso a caso, talvez uma consulta para ver as opções realmente nesse caso da Débora e o marido. Uhum. Eu vou. Tá, eu acho que o Heitor aqui me mandou privado, mas Heitor me fala se eu posso fazer, né, para todos. Eu mandei também no chat principal. Ah, tá, então tá joia. Eu vou aplicar para o PGWP em março, Heitor. No momento, não trabalho em um Tier 0 ou 1. Para aplicar para minha esposa o Open Work Permit. Porém, eu tenho a possibilidade de ser promovido assim que acabar a minha universidade. Minha pergunta é: caso eu não seja promovido, eu posso aplicar para o meu PGWP em qualquer tier? E após promovido, eu aplico para minha esposa? Sem dúvida, essa é uma opção, né? Uma vez que você tem a profissão, às vezes você não pode ter imediatamente. Aí só tem que lembrar, Heitor, que tem que manter o status da sua esposa, Dela, né? Manter o status da esposa, mesmo que faça um visto record. Mas sim, uma vez que você tem um trabalho no Tier 0 ou 1, provavelmente você vai poder pedir Amanda, work permit para ela também. Pode é ir, pois não. porque o meu visto da minha esposa, ele vence em dezembro de 2025. Então, ela ainda vai ter o work permit dela aberto até dezembro de 2025. Se eu aplicar para o PGWP, esse work permit dela não é válido mais até dezembro de 2025? Não, é válido. E, Provavelmente você terminou seu curso antes da hora, é isso? isso, eu vou terminar antes, vou terminar uns É 8 por meses. isso. O seu study permit vence 90 dias depois do término do curso, que é dado através de uma carta da escola, do transcript entregue a você. Então, você conta 90 dias, o seu study permit vence. Então, você tem que pedir o seu PGWP, você tem 180 dias, mas você tem que normalmente pedir dentro dos 90 dias para se manter no status, para não ter que estender o status. Então, mas o dela, o work permit continua, tá? Vai continuar até dezembro, sem problema. Ele não perde a validade porque o seu perdeu. Maravilha. Pronto, então já dá uma aliviada, né? Kimberly,
Boa noite. Tenho duas dúvidas. A primeira é se, para solicitar o PGWP, todos são obrigados a fazerem a prova de proficiência de novo, independente se começou o curso em 23 ou agora. Ela mandou às 5h43, Kimberly. Tá. Então, na verdade, é assim. Hoje, para você pedir o PGWP, sim, qualquer um vai precisar demonstrar a habilidade no inglês ou no francês, tá? E aí depende do nível educacional que você teve. Se você fez um college, 5, universidade, 7, mestrado, 7, CLB, tá? Então, sim, é necessário todo mundo, independente de quando você começou o curso, é obrigatório fazer agora a prova para solicitação de PGWP. Ok. Lembrando, gente, quinta-feira que vem a gente vai fazer um novo encontro e aí, amadurecendo essas ideias, vocês vêm aqui fazer as perguntas, então, para o Armando. A Kimberly agora, o Heitor, bom, Heitor a gente já respondeu o seu, não? Evandro Júnior, engenharia civil estaria dentro das áreas aptas para trabalhar, mesmo sem ser mestrado, mas sendo um college, pós-graduação? Não sabemos. Não sabe- deixa eu ver só em relação a. Onde é que está essa pergunta? 5h44, Evandro Júnior. Ah, sim. Engenharia civil estaria dentro da área aptas para trabalhar, mesmo sem mestrado, mas sendo um college de pós-graduação. Ah, bom, uma coisa, eu imagino que o Ivan está perguntando em relação a ele, né? Não ao cônjuge, isso é importante saber. Engenharia civil, não sei se está na lista, mas se o college te der permissão de ter o PGWP, sim, sim, porque tem colleges que ainda permitem, né? A gente pode até ver aqui, porque eu tenho aberto, por acaso. A gente pode ver se essa profissão, ela está dentro, engenharia, né? Aproveitando aí, enquanto isso, né, licença, né, e boa noite aí a todos. Ô Armando, aí no caso da solicitação para minha esposa, ela trabalharia, por exemplo, como cozinheira, chefe de cozinha. Eu poderia solicitar o PGWP para ela? Então, bom, em relação à primeira pergunta, o curso de engenharia, se você está fazendo um curso já que dá direito, você tem que ter começado no direito, eu não sei quando você começou, ou se vai começar, mas no caso, se vai começar o curso agora, precisa ser um curso que dá direito ao PGWP para você, primeiro, tá? No caso da sua esposa, se não for um mestrado, se for um curso de college, ela não vai ter direito ao PGWP. Ou melhor, ao Work Permit, né? Dizendo. Ela não vai ter direito ao Work Permit. Seria só você Entendi. mesmo, no caso, seria nesse caso, condição de conseguir um visto de trabalho depois. Entendi. Eu sou já graduado, né? E no caso a intenção seria fazer ou um mestrado ou o mais provável fazer uma pós-graduação, né? Um college, num colégio, numa faculdade pública, né? Numa universidade pública não, privada, e que seria mais viável financeiramente. Então a ideia seria fazer um curso dentro da área de engenharia mesmo, mais college, e solicitar o PGWP para mim, isso mesmo, igual você fez a leitura. E a minha intenção seria haver a possibilidade de solicitar um work permit para minha esposa dentro dessa área aí de culinária, entendeu? É uma grande diferença se você fizer um mestrado, Evandro, de fazer um college. O college, nesse caso, nem uma pós-graduação também não vai te dar o direito de dar o work permit aberto para a sua esposa. Já no caso de um mestrado, se tiver mais de 16 meses, sim, ela vai poder provavelmente ter o work permit depois que concluir o curso, ou até durante, né, assim que você estiver estudando, na verdade, já tem o direito por ser um mestrado, mais de 16 meses, tá? Então tem uma grande diferença em fazer uma pós-graduação e um mestrado nesse caso. Ok, obrigado. Sem problema. Caso vocês precisem da questão de curso e tal, falem com a gente da Canadá Intercâmbio, só manda uma mensagem para nós. Vocês estão nos nossos grupos, ou enfim, eu posso deixar meu número de telefone aqui, eu vou deixar aqui, caso vocês precisem, a gente auxilia vocês também, tá? Obrigado. Estamos aqui à disposição. Evandro já foi, então a Kimberly, acho que a Kimberly perguntou. E a segunda dúvida é: meu marido está cursando Web Development, 16 meses. Kimberly 5h46, tá, Armando? Finaliza em abril. Então, Web Development, o marido dela, finaliza em abril agora. Ele está trabalhando na Fanshawe.
porém, não é na área de programação ainda. Ele auxilia na área esportiva do college. Ele precisa ter um emprego na área de programação para solicitar, certo? Então, na verdade, a gente não sabe quais áreas que vão estar dentro daquela lista que vai permitir que o cônjuge tenha o work permit, tá? Então, a gente tem que esperar para ver se realmente essa área que ele trabalha hoje já permite que, eu não sei o tier, o que ele faz hoje, deixa eu ver. Você está trabalhando na Fenchon, mas não fala exatamente o que é, né? Esporte, ele é na área esportiva do college. Boa noite. Então, Deixa eu cortar rapidinho. Pode falar, pode falar. Trabalho auxiliando na parte esportiva mesmo, das quadras, entendeu? Tem uma turma lá de alunos que ajudam, que auxiliam, e aí eles fazem o trabalho part-time auxiliando os professores, enfim, os alunos, entendeu? aí realmente vamos ter que ver se no NOC que ele está trabalhando vai dar a permissão de que se peça um work permit para você, no caso. A gente não sabe, isso aí dia 21 deve sair a lista exata. Eles falam na área de esporte, na área de algumas áreas aqui, mas a gente não sabe realmente, porque aí é pro NOC, né? Eles vão passar uma lista com o NOC, a gente olha o NOC e vê se é exatamente o que faz. Tá bom, obrigada. Bom, imagina. Tá, gente, deixa meu contato aí, tá? Qualquer coisa pode me mandar mensagem. Deixa eu ver, o último foi a Kimberly. A Cristiane, oi, Cris. Para confirmar, para quem começou o bacharelado em junho de 24, não tem direito à PGWP? Em junho de 24, Não, mas ela começou depois do. Ela começou antes da da mudança da. mudança, é isso que é importante saber. Eu Deixa eu ver. comecei, perdão, Armando, eu fiz o Bridging Course antes. O curso em si, o programa começou em junho de 2024. É que a gente tem sempre o período de 3 meses na CIRIU, que a gente chama dos Bridging Courses, né? Que são 3 disciplinas que a gente precisa ser aprovado para começar o programa de bacharelado. Eu precisaria saber exatamente, mas aí que tá, na sua escola, quando você entrou, já estava, porque eles devem saber, né? Já teria a opção de PGWP? Porque não é só Já, quando você entrou. Ela já, tinha. É a já. mesma Então situação você do. continua. a Ah, mesma- então tá bom. Você continua. Não, é isso que é importante, né? Se você entrou, isso não vai mudar, tá, pessoal? Ó, quem entrou naquele período que foi antes da mudança em relação ao PGWP, eu não tenho a data aqui exata agora. Nem lembro, para falar a verdade. Com tantas mudanças, eu não lembro Eu quando me foi lembro que feita. a Cris, ela entrou antes. Ela não foi afetada por isso. Eu me Isso, eu me lembro também, a gente conversou sobre isso. lembro. Não tem problema, tá? Se você se entrou antes, isso não mudou. Isso não mudou para quem está estudando. Se você entrou antes da mudança, não teve que escolher aquelas profissões que dão direito a PGWP, então você entrou num curso que dava PGWP porque estava antes daquela mudança. Agora, as pessoas que entraram depois daquela data, aí sim vão ser afetadas. Mas aí é porque começou depois, e aí foram informados, mas aqui o nosso principal interrogação é a questão do cônjuge, né? Para onde que o cônjuge vai? Isso. A confusão é essa. A gente tem que É, entender que é diferente. O que nós estamos falando do cônjuge. Quem está com PGWP é aquela regra que nós já fizemos um outro webinar sobre isso, que é se você foi antes da data, entrou num curso e ele dava direito ao PGWP, era um curso qualquer e todos os colleges praticamente davam, a situação se mantém para você. Isso não vai mudar nada. Se você entrou num curso depois que tinha aquelas regras que, se for college, se for universidade, precisa ser dentro de algumas áreas que são de alta demanda para dar o PGWP, aí essa é a regra que vale para você. Depende de quando você entrou no college. mas aí, gente, me falem, porque aqui eu vejo Heitor. Heitor entrou antes e é casado. Então ele tem que se preocupar com a questão da Isso, esposa. Ele está exato. tranquilo, é esposa. Isso. A Cris não tem, não tem, ela entrou sozinha, ela não tem que se preocupar. Quem entrou depois dessa data já não tinha mais esposa que podia vir junto, e nem spouse, e nem o marido, Já não né? podia, a não ser que fez mestrado, mas Exatamente. fora isso já não podia, Tá, exatamente. alguém aqui fez mestrado, está na segunda, deixa eu continuar aqui. Tá nessa segunda mudança, né? Depois de julho, eu acho que é do ano passado. Bom,
Deixa eu ver se alguém falou aqui que está nessa lista de depois. Dia 30 de abril foi. Foi Ah, isso mesmo. Passei uma outra data. Uhum. Uma A mudança. Giovana, olá a todos. Tenho uma dúvida. Eu e meu noivo recebemos uma job offer em uma cidade de 7 mil habitantes, em Ontário, em uma empresa de construção, durante o período do nosso co-op, ok? Receberam Ok. uma proposta de emprego. Estamos em um college privado. O fato de estarmos em uma cidade pequena aumenta nossas chances de conseguir aplicar para o PR? Não tem muito a ver a cidade, isso não é um fator, na verdade, que vai influenciar você obter o PR ou não. Claro que tem algumas cidades aí, a gente sabe, principalmente um programa que existia chamado Rural Northern Immigration, que algumas cidades eram, a gente chama de imigração municipal, né? Cidade, que é a única situação onde a cidade influencia realmente conseguir o PR. O que precisa ver é se um deles tem a condição necessária, ou melhor, são elegíveis, né? Tem a condição necessária, que quer dizer, são elegíveis aos programas de imigração, primeiro, federal, né? Porque você pode ter acesso aos programas federais, são 3 normalmente, e desses 3, as pessoas conseguem usar o Express Entry por ser federal, se não for em Quebec. Então, elas são elegíveis a um dos 3 programas, que são Canadian Experience Class, Federal Skilled Worker, Federal Trade, e, nesse caso, se for elegível, utiliza o Express Entry. Esse é um caminho. Outro caminho é o da província que você se encontra. Cada província tem, em média, 5 programas de imigração, em média. E aí você vê se a pessoa está elegível a um dos programas da província. É isso que a gente faz em consulta. Então, numa consulta, a gente vai analisar todas as possibilidades baseado em seu histórico. Isso inclui desde idade, experiência de trabalho, experiência de trabalho no Canadá, habilidade linguística em inglês, francês, enfim, vários critérios que a gente cria um perfil. Com esse perfil, a gente vai encaixar em um dos programas de imigração que estão disponíveis na sua região. Então, não é a cidade, sendo grande ou pequena, que vai permitir aumentar ou diminuir suas chances. Aqui eu vejo assim, uma coisa importante também, eu vou aproveitar o gancho, de que não basta você conseguir uma oferta de emprego. Uma oferta de emprego tem muito pouca validade para você conseguir trabalhar. O que você precisa, porque a oferta de emprego em si não vai te dar o work permit, salvo exceções, né? Por exemplo, se você tiver uma nacionalidade peruana, colombiana, existem free trade agreements, que eles chamam, acordos bilaterais que algumas profissões conseguem, com uma oferta de emprego somente e comprovação de experiência anterior, work permit direto. Fora isso, todo mundo passa pelo chamado LMIA, é um processo de análise de mercado de trabalho. Então, uma análise, uma oferta de emprego em si, ela não vale absolutamente nada se você não tiver um LMIA feito, salvo essas exceções que eu citei, né? Outra exceção, por exemplo, se você tiver um nível de francês 5, somente 5, para speaking e listening somente, você tem a opção, você tem a possibilidade, melhor dizendo, de solicitar um work permit e ter a isenção de LMIA. Então, existem algumas formas de você fugir do LMIA, digamos assim. Mas, de forma geral, se você tiver uma oferta de emprego, tem um processo muito maior por trás chamado LMIA, que demora bastante para ser concluído. Hoje tem bastante restrição em relação a isso também. E aí a gente tem que analisar a cidade que está, o tipo de trabalho que vai fazer, a gente faz essa análise. Lembrando que o LMIA não é a pessoa que foi contratada que faz, é sempre o empregador. A gente não pode nem passar os dados, por exemplo, quando eu faço para uma empresa, eu não posso passar os dados para a pessoa que foi contratada. É diretamente o empregador que faz o processo de LMIA. Uma vez que tem o processo de LMIA terminado, com uma LMIA positiva, com essa sim você pode pedir work permit. Lembrando que no Canadá não existe a possibilidade de falar assim, olha, eu quero um visto de emprego. Desculpe, um visto de trabalho. Não existe isso. Só porque eu tenho um emprego, eu quero um visto de trabalho. Ou simplesmente eu quero um visto de trabalho sem ter um motivo. Tem sempre que ter uma razão, geralmente é uma job offer, depois de uma análise de mercado chamada LMIA. Deixa eu ver aqui que o pessoal está falando. Tá, não. Estão dizendo que eu tinha pulado. Gente, eu pulei. Agora, Eduardo, não, falta ainda. A Maria, eu estou fazendo uma aqui. Rosa, desculpa eu te interromper, Evandro, novamente, só para pegar um gancho nessa resposta do Armando, para não fugir do tema. Sobre o LMIA que você falou aí, no caso de você, por exemplo, ter uma job offer e você ter um nível, vamos pensar aqui, nível 5 de inglês e nível 5 de francês,
aí você ficaria isento do LMIA ou não? Como é que seria isso? Só para entender melhor a questão do francês para isentar essa análise de mercado que você falou, o LMIA. Legal. Então, existe uma isenção, existem algumas isenções. O PGWP é uma isenção de LMAE. Existe um código que eles colocam no Work Permit. Você deve ter visto C52, enfim. Esses códigos são as isenções de LMAE quando possível, né? Então, pode ser por Free Trade Agreement, pode ser PGWP, e uma delas é a habilidade francofônica. Então, se você tem o francês nível 5, somente de speaking e listening, você pode sim ser isento do LMIA e conseguir o Work Permit sem a necessidade de passar por esse processo. Por quê? Porque o governo quer incentivar as pessoas que tenham francês a trabalharem no Canadá e em outros lugares sem ser Quebec. Isso vale para todos os lugares menos Quebec, tá? Tem que ser fora de Quebec. Então aí é possível sim conseguir, tendo uma experiência anterior. Claro que tem toda uma comprovação, não é só, achei uma oferta de emprego com um amigo meu, ele vai escrever a oferta de emprego e eu vou conseguir o Work Permit. Não, precisa comprovar que você tem experiência, que você é qualificado para aquele cargo, que você tem habilidades de idioma também na profissão, na língua que você vai utilizar no trabalho. Então, se for majoritariamente em inglês, tem que ser comprovado em inglês também, se for por cargos mais altos. Mas sim, existe a isenção de LMAE se você tiver o nível 5 de speaking e listening só de francês. Obrigado. Sem problemas. Vamos lá, Rosa. Acho que tá no mudo, Rosa. Tereza, agora. Sou formada, 5h57. Sou formada em pedagogia. Se eu for fazer um curso de co-op na área de educação, eu consigo um visto de estudante para o meu filho de 13 anos? Fui fazer curso de É o co-op. co-op. Sim, sim. Você é a cola de público, né? Não precisa, na verdade, ser colégio Não? público para o filho estudar. Não, não. Filho estudar, na verdade, vai muito da regra da província. Isso não é uma regra federal. Depende de onde você vai fazer. Mas, de forma geral, se você tem um curso que te leve a um diploma ou um degree, algumas exceções aí com certificate, você teoricamente pode colocar seu filho na educação fundamental, básica, enfim, na educação, na idade de educação básica, sem custo nenhum. Então, nesse caso, dependendo da província, provavelmente vai conseguir, se o curso levar um degree ou diploma, vai levar a educação gratuita sim do filho. Tá, mas isso a gente tem que entender Analisar, de forma Tereza, geral, pelo pessoal. amor de Deus, porque Não, sei que tem não dá. colleges aí que dão os co-ops que você não vai ter, né? Nós sabemos, Private colleges não vão ter, então é por isso que eu tenho que tomar cuidado com isso, tá? Muito, muito importante. Entre em contato com a Canadá Intercâmbio e aí a gente vê junto com o Armando e ele pode te auxiliar, Tereza. Muito obrigada pela sua pergunta. Então, deixei o meu telefone de contato, que daí eu passo para a nossa equipe. A Maria, estou fazendo aqui, a Maria Ramsey também, ela disse só para confirmar. A gente falou dela lá no início. Estou fazendo um Associate of Arts, diploma. Me formo em março e vou aplicar para o PGWP. O meu cônjuge não vai poder aplicar para o Open Work Permit, a não ser que eu esteja trabalhando num Tier 0 ou 1, dentro da lista do Tier, ou dentro da lista do Tier 2 e 3. Ela tá Exato. sumarizando tudo, querendo saber, né, Maria, se isso está correto. A Maria acertou exatamente Em isso. cheio. Em cheio. Então, é isso mesmo. Pegou todos os pontos Maria, dessa obrigada. mudança. É isso aí. Valeu, parabéns aí. Passou com estrelinha, Maria. 5 estrelas. A lista, Ronaldo Zé, Adriano. Oi, desculpa. desculpe, eu vou só complementar, que eu achei um momento oportuno. Importante, sim, nesse caso, provavelmente, muito provavelmente, então, cuidado com o que eu falo, assim, que não é de forma geral, pessoal. Tudo em imigração tem exceção, tá? Mas provavelmente a Maria vai ter que aplicar primeiro para o PGWP dela. Eu não sei como é que é o status do marido no momento, mas tem que manter o status do marido. Então, aplica primeiro o PGWP, volta o PGWP aprovado, aí é um visto de trabalho, não é mais um estudo, é um visto de trabalho. Aí cai na regra que ela citou.
Então, vai ter um período que o marido provavelmente não vai poder, porque não dá para aplicar junto nesse caso, provavelmente porque ela não fez o mestrado. Então, provavelmente vai ter que estar trabalhando, né? Ou se você já tiver um trabalho no momento da aplicação, pode ser que você consiga. Mas aí você vai ter que estar trabalhando nessa situação. Normalmente, as pessoas, se você aplicar, o que eu quero dizer é, se você aplicar, no momento da aplicação, você não estiver trabalhando, você não pode aplicar no mesmo momento para o seu marido, ou, nesse caso, né? E tem que esperar a resposta do seu PGWP para que você possa aplicar para ele. Não pode aplicar junto. O meu está rodando a aplicação e a aplicação. Então tem que tomar bastante cuidado com esses detalhes por causa justamente porque tem esse gap, né? Pode ter esse gap. Então é importante, na hora de fazer a aplicação, talvez analisar a situação exata, tá? Porque não é só isso, tem a condição do marido também. Uhum. Heitor quer falar, Ô, pode falar. Armando, só entrando nesse ponto que tu falasse, porque para aplicar para o PGWP, a gente precisa mostrar três pay stubs, né, do seu trabalho, que você está trabalhando, para confirmar que você está trabalhando. No meu caso, o meu pay stubs vai dizer uma profissão, só que assim que eu acabar meu college, eu vou ser promovido. Então, eu sendo promovido, essa questão eu poderia já aplicar para minha esposa, ou eles vão olhar meus 3 pay stubs que eu vou colocar e vai estar outra profissão, entendeu? Então, Você essa vai é minha, provavelmente ter que aguardar um os 3 pay tempo. stubs dessa nova profissão. Tá bom, Não tranquilo. foi falado, tá? Não, isso não está em lugar nenhum. É uma pergunta Mas, ótima, mas é daquelas que não está, é uma situação que não está explicada ainda. Pode ser que dia 21 eles expliquem essa parte. A princípio, hoje, se a gente usar como base o que nós temos hoje, os pay stubs têm que ser de acordo com a profissão que você está exercendo, que vai te dar direito porque não é só o pay stub, nós normalmente também damos uma carta de confirmação de trabalho, né? Então, essas têm que estar todas ligadas. O seu pay stub com a carta de confirmação do trabalho, com a profissão que dá direito ao work permit da sua esposa. Então, provavelmente você vai ter que esperar uns 3 meses aí. tá bom, obrigado. Pay stubs melhor, não 3 meses. Isso aí. Ok, então vamos para a próxima. Lembrando, gente, eu coloquei o contato da North Immigration também. São coisas que é da vida de vocês, então tome o maior cuidado, porque às vezes você vai dizer assim, nossa, mas o Armando falou, mas dentro daquilo que o Armando falou, existem várias coisas que precisa prestar atenção. Então é importante alguém super qualificado para cuidar da vida de cada um. É muito importante isso. Nós estamos gravando, né, Rosa? Então, eu quero deixar claro, e eu já normalmente Não, comento não, isso. não. Ah, tá, estamos. É. Estamos. Na verdade, eu quero deixar claro que isso aqui são perguntas que a gente está respondendo de forma geral. Lembra que eu falei, imigração sempre tem exceção, pessoal. Então, o que eu estou falando aqui é o que nós temos no papel, na tela, melhor dizendo hoje, que o governo publicou. Então, serve para todo mundo de forma geral. Casos específicos devem ser tratados individualmente, tá? Então, não, mas ele falou isso. Eu estou te falando o que a gente está escrito na tela. Mas tem talvez um detalhe na sua situação que muda completamente. Por isso que é realmente importante a gente analisar cada caso individualmente antes de uma decisão séria como essa. O que nós estamos fazendo é a informação geral realmente aqui, tá? Que fique bem claro para todo mundo isso aí. Porque o diabinho mora nos detalhes, gente. E a gente precisa ficar preocupada com ele. Imigração ainda, meu Deus, é só detalhe. Deixa eu ver aqui. O Ronaldo Adriano. Eduardo, já estou chegando lá, Eduardo. Eduardo Adriano Ferreira. A lista dos NOx ou Tiers que o spouse continua. A lista dos NOx ou Tiers que o spouse continuarão a ter direito ao Work Permit ainda vai sair dia 21? Não, bom, o tier a gente já sabe, né? Mas as profissões que estão dentro desse tier é que vão sair dia 21. O tier a gente sabe que é o 2 e o 3 que vai ter essa lista. Se for um tier 2, 3 e a profissão tiver dentro dessa lista, continua com direito, sim. Tá? Então, o tier é 2, 3, a gente já sabe, mas a lista realmente é dia 21, lista das profissões dentro desses tiers. Tá. Eduardo, então, em setembro de 25, começou o curso de 1 ano em Supply Chain. Ele começou o curso de 1 ano de Supply Chain na Fenshaw. Supply Chain Management, na Fenshaw. Antes, ela não podia ter visto de estadia. Não sei, aqui entendi o que você perguntou. Essa pergunta, acho que inclusive não Ela está nem listada aqui, tá? Eu acho que deve ter sido privado para você.
Não sei. Eduardo, se você quiser falar, se você estiver ainda aí, em setembro de 25 começa um curso, mas ele vai começar em setembro de 25. Fala, Eduardo. Boa Ah, aqui. noite, Maria. Tudo bem? Desculpa que eu escrevi tudo mal. Sem problema. O que acontece é o seguinte, eu começo o curso em setembro agora, 25. Aí a dúvida que fica é o seguinte, minha esposa ainda não, ela não tem direito ao visto. E como é que fica o PGWP na área de supply chain, que é o que eu vou começar na Fenchal? Então, na verdade, você já sabe, quando você contratou o curso, esse curso dá ou não direito ao PGWP. Isso não muda, né? Se você não começou ainda, tem que ver se esse curso dá ou não direito ao PGWP. Eu acredito que sim, supply chain está na lista que eu me lembro, acredito que deve dar direito ao PGWP, mas eu não posso afirmar, porque cursos e cursos, eles têm autorização ou não de dar o PGWP de acordo com o curso. Mas essa profissão, esse curso geralmente está na lista, então você vai ter direito ao PGWP. Quanto à sua cônjuge, ao seu cônjuge, na verdade, o seu cônjuge ele vai ter direito se for um mestrado de mais de 16 meses. Isso, eu acredito que seja um curso de college, não é isso, Eduardo? Não, o Fenshaw, ele está fazendo, é um ano, Eduardo, que você está fazendo. Primeiro, normalmente, o que o Fenshaw está fazendo é liberando os cursos que dão PGWP, né? Fala com o teu consultor só para desencargo de consciência, porque a gente não tá, não sei se você é cliente da Canadá Intercâmbio, mas a gente só está matriculando quando o estudante, eu quero PGWP. Então, a gente só pega a lista, os colleges, eles mandam a lista dos programas que dá PGWP, né? Tá, e aí a tua esposa não está nisso, porque nessa nova lei a esposa não entra, né, Armando? Não é. A não ser que seja um mestrado com mais de 16 meses. Isso já era antes, né? Isso já era Entendi. antes. Então, se Não, não eu é um pensei... mestrado, não desculpa. tinha como já ter um work permit para ela, um open work permit para ela. Entendi, não, eu sou cliente da Canadá Intercâmbio, né, e aí eu tava querendo saber se teve mudança. Mas o college já tá pago a primeira etapa, então o PGWP tá dentro, então. Ah, beleza. Eles só estão porque a gente, os estudantes não querem, né? Quem quer vir para trabalhar. Então, independente de qualquer coisa, até para uma experiência é importante que as pessoas venham, experiência que elas possam trabalhar. Mas sempre nunca é demais perguntar de novo. Se você não tem essa informação, sabe, escrita, sacramentada, você pergunta, tá, Eduardo? Obrigada pela tua participação e Eu que por agradeço. Boa noite. escolhido a gente. Boa noite. Karen Zamarian. Boa noite. Tenho 2 filhos que fizeram o high school no Canadá e estão cursando universidade, se formando daqui a 4 anos. Os 2 são fluentes em francês e inglês. Em que momento podem aplicar para o Pior. PR? Vamos lá. Consegui falar uma coisa, né? Eu vou nem traduzir. Meio inglês, meio português. Fala. Então, Karen, na verdade, hoje em dia, eu diria que os PRs, a obtenção do PR através de um dos programas, ela está ligada ao emprego. Das províncias, todas elas, tá? Porque a gente chama, inclusive, de employer-driven as aplicações das províncias. Todas elas vão precisar ter uma profissão, um trabalho, melhor dizendo, né? Os federais, pode ser que consiga até antes. Tem um federal que você consegue sem ter experiência de trabalho no Canadá e trabalho com um work permit. Então, até é possível analisar hoje, ver a pontuação deles para ver se eles conseguem, através de um programa chamado Federal Skilled Worker, analisar hoje. Mas eu diria que mais para o final da universidade, quando já tiverem a possibilidade de pegar o PGWP, né, eu acredito que vão ter o PGWP também, pelo tipo de curso, pelo que você falou, aí a chance já é de que eles se enquadrem, já sejam elegíveis a um dos programas de imigração. Então, eu acredito que talvez seja um pouco cedo, se eles começaram agora a universidade, talvez um pouco cedo até para uma consulta, mas mais para frente, com mais experiência no Canadá, principalmente a de trabalho, é essencial que faça uma consulta, porque aí a gente analisa todas as possibilidades baseado em toda a experiência que eles têm, aí vai de idade, nível realmente de inglês e francês, mesmo sendo avançado, a gente tem que saber
uma nota, por exemplo, tem umas provas que podem ser feitas. Então, eu diria que, aparentemente, eles estão começando a universidade agora, mais um pouquinho, talvez em 2 anos antes de terminar a universidade, já vale a pena começar a pensar nas possibilidades e até pensar numa perfil no público para que a gente tenha uma ideia de pontuação e tudo mais. Então, eu acho que ainda um pouco cedo se começou agora, mas daqui a pouco já pode começar a fazer um planejamento. Eu acho difícil vir um PR agora sem ter uma oferta de emprego e sem ter a porção de trabalho já, né, depois de se formar, já presente. Você tem 4 anos, né, Armando? Tem muita água que vai passar por baixo Tem dessa ponte muita aí. coisa. Acho que a imigração vai mudar. Daqui a 4 anos vai estar outra imigração. Então, E daqui a uns hopefully 2 everything's anos, gonna be better. Eu acho que sim. esperamos. Sim, acho que já foi. O que tinha que ser modificado negativamente, eu acho que já foi. Já está no final. Mas é sempre importante, sempre tem alguma coisa boa daqui e dali que dá para aproveitar e fazer. Então é importante conversar com o Armando para ele dar os detalhes do teu perfil. Então, muito obrigada pela pergunta aqui, Karen. Parabéns, 2 filhos fluentes na faculdade. Você está de parabéns triplamente, né? Mãe deixou os filhos irem, dinheiro, e eles, né? Né? Porque é dinheiro para bancar isso tudo. Então, parabéns para você. Alexia, boa noite. Meu marido formado em Química é às 6h16. Meu marido formado em Química Industrial e eu sou pedagoga. Estamos dando os primeiros passos para essa jornada. Quais seriam as melhores opções para irmos? College, mestrado, trabalho? Eu acho que quando a pessoa está começando todo esse processo, é muito importante ter um direcionamento. Você tem que entender o que é necessário para vir como Só um estudante. pouquinho. Pois não. Ela coloca um complemento aqui, observando que estou finalizando o meu mestrado aqui no Brasil, mas meu marido se interessa no mestrado no Canadá. Para ele, então, um mestrado no Canadá. Só para fechar aqui. Perfeito. Então, eu acho que quando você está começando, quem está começando esse projeto, que quer vir para o Canadá, não sabe como é que funciona a parte de estudo e trabalho, tem 2 coisas muito importantes para vocês fazerem. Primeiro, entender a condição ou a possibilidade de você vir de estudo. Estudo hoje, pessoal, ainda é a melhor solução, não tenha dúvida, tá? É a solução mais direta. O trabalho, vir direto com o trabalho, ainda mais hoje com a limitação dos LMAEs que nós temos hoje, existem várias limitações em relação à taxa de desemprego da cidade que você está, a obtenção de emprego, porque o LMAE precisa ter um empregador que vai te dar o suporte, vai fazer o processo, é um processo relativamente caro, para fazer uma contratação de alguém que nem conhece, longe do país. Então, hoje em dia, a contratação à distância, através de um LMAE, ela está assim, não é uma coisa que você acha normalmente. As empresas não vão investir um valor que tem que investir no LMAE, por exemplo, uma pessoa que nem conhece. Vindo para o Canadá estudando, você vai ter o networking necessário, você vai conhecer muitas pessoas, você vai ter mais possibilidades de contratação. A pessoa conhece a sua possibilidade de trabalhar naquele lugar através, quem sabe, das suas 24 horas que você tem direito de trabalhar como estudante. Então, ainda continua sendo, apesar de todas as modificações, ainda continua sendo o caminho mais viável para você conseguir uma residência permanente. Então, é importante falar com o pessoal da Canadá Intercâmbio, ver as condições que vocês têm, se é possível fazer o estudo, ou com a gente também, através de uma consulta, para ver a opção de trabalho, de outras opções de vocês conseguirem chegar na residência permanente no Canadá. Então, eu sempre falo, parece bobagem, parece que é uma coisa que a gente está querendo até vender ou empurrar, mas não é. O melhor investimento que você tem no começo de trajetória é saber investir para ter o primeiro passo na direção correta. E o que muita gente acaba não fazendo. Né? Muita gente acaba fazendo por conta, e eu não tenho nenhum problema em relação a isso. Eu acho que se a pessoa está confiante no que ela está fazendo, a gente eu não sou o tipo de pessoa, nem nossa empresa, que a gente acha que todo mundo tem que fazer da forma, né, com um consultor, o que deve fazer, não é obrigação, eu sempre falo isso, está no site do governo, mas é uma diferença grande quando você tem o primeiro direcionamento através de especialistas, como o pessoal da Canadá Intercâmbio, que é especialista em educação, e a gente que é especialista na parte legal, o governo representando as pessoas legalmente junto ao governo do Canadá, com licença, registro e tudo mais, como se fosse uma OAB que a gente tem. Então,
o primeiro passo é esse. Talvez você entre em contato aí, acho que eu vou deixar até um pouco a Rosa complementar essa parte, mas entre em contato com a Canadá Intercâmbio para saber a parte de educação e se você tem interesse na parte do trabalho ou outras possibilidades, talvez passar com uma consulta para entender como é que funciona o sistema de imigração do Canadá, tá? Que diferente do que muita gente pensa, sim, eles estão modificando, fechando, limitando, mas tem muitas oportunidades nas áreas de alta demanda. Então, se você tem uma profissão principalmente de alta demanda, tem chance ainda de as pessoas ficarem aqui tranquilamente. Acho que está no mudo, Rosa. E para quem sabe, quem está aqui no Canadá sabe que muitas coisas são políticas, não são a realidade, né, das coisas. Então, esse ano as coisas elas vão mudar de formato, né? Vai mudar o shape de tudo e o ano que vem as coisas mudam novamente. A gente acredita Exato. e para melhor, né? Última pergunta, que é Kimberly. Última pergunta. Meu marido conseguindo emprego na área de TI, Tier 1, consigo solicitar o Open Work Permit? Você consegue Não sei, e na solicitar? verdade, Certo. se você tiver certeza que é Tier 1, teoricamente, sim. Mas não é porque é TI que é Tier 1, tá? Só para avisar. Não significa que tem que saber realmente. Se você sabe que é Tier 1, ótimo, legal. Agora, tem empregos de TI Tier 2, por exemplo, com certeza, né? Então, é questão de, se for Tier 2, Tier 3, vai sair a lista ainda dia 21. Se for Tier 1, Tier 0, não tem lista, e aí sim, pode solicitar o Work Permit para o cônjuge. Na continuação da pergunta dela, ela fala: o college dele já dá direito ao PGWP porque ele iniciou antes das Isso. mudanças. Exatamente, ainda vale essa regra que eu citei. Tá. Mesma coisa, né? Porque, na verdade, a solicitação, acredito que vai ser pedido depois do dia 21 de janeiro, então a situação da solicitação para o cônjuge vale com as novas regras a partir do dia 21 de janeiro. Maravilha. Então, pronto, todas as perguntas respondidas, gente. Entre em contato com a Canadá Intercâmbio. O meu número é 604-354-0611. Na parte de educação, a nossa equipe, aqui tem o Henrique Targino, aqui da nossa equipe, está aqui conosco. Ou então o Armando, coloquei aqui também o telefone dele, mas aí tem a mídia social que vocês encontram a gente, Northgate Immigration. O contato do Armando é 778-820-0323, coloquei aqui. Na verdade, eu vou passar o outro, esse aí ainda está com probleminha naquele WhatsApp. Nós temos... Pode me falar que eu escrevo. Tá. O mais fácil, na verdade, seria a pessoa ir no site da Northgate, já clica, vai direto para o nosso WhatsApp. Tá? Eu recomendo a gente ir no northgate.ca, vou colocar aqui. Ok. Da Canadá Intercâmbio também, mas se alguém quiser mandar mensagem diretamente para mim, pode mandar. Você acho que citou o da... repete, por favor, o que você tem aí, Rosa. É aquele que eu sempre falo com a Kátia. Então, esse é o da Kátia. Tudo bem, pode mandar para a Kátia também. Não é o É o nosso central, mas ela atende. 778-820-0323. Isso, e o nosso WhatsApp, para quem não quer ir no nosso site, é esse aqui, tá? 959. Pronto, esse aqui é o nosso WhatsApp do suporte, então alguém do suporte vai atender vocês por WhatsApp nesse número aí, para quem não for no site. Então, gente, de novo, a gente se coloca aqui à disposição, é muito detalhes são importantes para o, né, pro sucesso de cada um. A gente às vezes sofre alguma, né, mudança daqui, mudança dali, mas a gente sempre dá um jeito. Contem sempre conosco e semana que vem, então, dia quinta-feira, que dia da semana é na quinta-feira? 23, se eu não me engano, 23, 21 terça, 23. Então, dia 20. Quinta-feira, desculpe. Quinta-feira, dia 23, isso. Quinta-feira, dia 23, às 5h30 de Vancouver, 8h30, 5h30 de Vancouver, 8h30 de Toronto e 10h30 do Brasil. A gente vai estar aqui novamente, então, para trazer as outras, e se vocês têm mais perguntas, nós estaremos aqui. Obrigada a todos, obrigada, Heitor, obrigada a todo mundo, Eduardo, Cris e todo mundo que está aqui. E nos vemos, então, na semana que vem. Muito obrigada, Armando. É um prazer, obrigado a todos. Semana que vem, guardem as perguntas, escrevam aí para a gente responder outras perguntas, pode ser relacionado a isso, até outras áreas, a gente está aqui para isso, tá? Qualquer coisa, entre em contato com a gente também nos nossos contatos aí, com a Canadá Intercâmbio também. Obrigado, Rosa. Até mais, boa noite. Boa noite. Tchau.